vamos explorar uma história notável que pode não ser tão conhecida quanto as de Davi e Golias ou Daniel na cova dos leões, mas é igualmente fascinante. A história de Benaia e o egípcio, e Benaia e os poderosos guerreiros de Moabe. Se esses nomes não lhe são familiares, você não está sozinho. Benaia é um personagem não amplamente reconhecido em círculos cristãos, mas deveria ser. O rei Davi, o grande governante de Israel, era conhecido por sua destreza como guerreiro, seu carisma como líder e suas brilhantes estratégias. No entanto, o sucesso de Davi dependia muito do apoio de outros homens notáveis, como é explicitamente revelado na Bíblia em 1 Crônicas capítulo 11, versículo 10. Entre esses homens, Benaia se destacava como o maior. Quando Saul faleceu e Davi veio a Hebrom para reivindicar seu trono, vários valentes guerreiros das tribos de Israel estavam prontos para apoiá-lo. Eles se armaram e se prepararam para ajudar Davi a assumir seu lugar como rei, mesmo que Saul já estivesse morto. O motivo era o temor de que apoiadores ou oportunistas de Saul pudessem se levantar em oposição armada. O que torna essa história ainda mais intrigante é o fato de que vários milhares de levitas estavam entre esses guerreiros. Isso pode parecer estranho, uma vez que os levitas eram frequentemente associados ao sacerdócio e ao serviço religioso no tabernáculo e no templo. No entanto, a Bíblia não proibia explicitamente os levitas de servirem no exército. Embora geralmente não fossem incluídos no censo militar, a reviravolta surpreendente é que Joabe, um sumo sacerdote, e mais importante, o pai de Benaia, escolheu juntar-se a essa força militar e trouxe consigo 3.700 homens. Isso nos leva a questionar a relação entre os levitas, a religião e o serviço militar naquele contexto. A Bíblia não fornece detalhes precisos sobre como Benaia conheceu Davi ou quando se juntou às fileiras do rei. No entanto, podemos especular que Benaia provavelmente era apenas um jovem quando testemunhou a coroação de Davi em Hebrom. Não temos confirmação, mas a linha do tempo sugere que ele tinha pelo menos 15 a 20 anos a menos que Davi, uma vez que também serviu durante o reinado do filho de Davi, Salomão. Isso significaria que, na época da coroação em Hebrom, Benaia talvez não tivesse idade para o combate. No entanto, o papel de seu pai, Joabe, no evento da coroação e o legado que ele transmitiu a Benaia, sem dúvida, tiveram um impacto profundo em sua vida. Joabe era um homem de ação, como sugere a Bíblia, e essa influência transformou Benaia em um dos maiores guerreiros da história bíblica. Além disso, a influência de seu avô também é discutida, com algumas interpretações indicando que ele também era um homem valente. Isso se alinha com a natureza guerreira da família de Benaia, e ele continuou essa tradição de bravura. A Bíblia nos diz que ele teve um filho que ocupou uma posição de alto comando sob seu comando. Embora saibamos pouco sobre a família de Benaia, estamos apenas começando a desvendar os segredos desse formidável guerreiro. Benaia era uma verdadeira máquina de combate, especialmente habilidoso em combate corpo a corpo, com agilidade e reflexos que poderiam vencer até mesmo os melhores dos melhores. Se você duvida disso, basta ler as passagens em 2 Samuel 23, versículos 20 a 22, e 1 Crônicas 11, versículos 22 a 23, para ter uma ideia de quão feroz ele era diante de seus inimigos. Benaia é elogiado por 3 feitos extraordinários que o tornaram uma figura lendária. Primeiro, ele derrotou 2 formidáveis guerreiros conhecidos como os Ariéis de Moabe. Em seguida, ele enfrentou e matou um leão em uma cova, um ato de coragem e força incríveis. Para completar, ele derrotou um gigante,
O que torna essa história ainda mais cativante é a incerteza em torno do significado exato da palavra hebraica Ariéis. A verdadeira definição de Ariéis permanece desconhecida, mas os estudiosos sugerem que essa palavra hebraica, derivada de raízes que significam leão e Deus, poderia ser traduzida como homens semelhantes a leões. Isso nos deixa com algumas perguntas fascinantes. Esses homens eram tão ferozes quanto leões? Ou poderiam ter sido uma espécie híbrida de gigantes humanos da época? A resposta permanece um mistério, mas uma coisa é certa: esses Ariéis eram guerreiros incrivelmente ferozes. Isso nos leva a questionar por que essa história foi incluída em um capítulo repleto de relatos de homens realizando feitos grandiosos. Esses Ariéis não eram homens comuns. Eram combatentes tão formidáveis que fariam um soldado comum tremer em suas sandálias. A parte incrível é que Benaia não apenas enfrentou, mas derrotou 2 deles em um único dia. Ele era o tipo de guerreiro que inspirava respeito e admiração. Sua reputação como lutador e líder o levou a ocupar várias posições de comando na máquina militar de Davi. A organização militar de Davi consistia em 3 elementos principais: o exército liderado por Joabe, a milícia como uma força de reserva e a guarda real. O que torna isso ainda mais interessante é que Benaia, ao longo de sua carreira, ocuparia posições de comando em cada um desses 3 elementos, mostrando sua versatilidade e talento como líder militar, capaz de liderar em diferentes contextos. Agora, vamos conhecer um grupo crucial dentro do exército de Davi, conhecido como os 30. Este grupo parece ter formado o núcleo central do exército de Davi e desempenhou um papel essencial na consolidação do reino de Davi. Todos os homens em Os 30 eram lutadores de elite, altamente treinados e habilidosos no combate. Davi confiava neles para cumprir tarefas críticas e perigosas, e Benaia era um dos membros proeminentes desse distinto grupo. Sua posição de liderança entre os 30 refletia seu status como um dos guerreiros mais valentes de Israel e sua dedicação inabalável a Davi e ao reino de Deus. O que torna a história de Benaia ainda mais fascinante é o fato de que ele enfrentou e superou desafios extraordinários, como o confronto com os Ariéis de Moabe, a luta contra um leão em uma cova e a derrota de um gigante egípcio. Cada um desses feitos era uma prova de sua coragem, habilidade e determinação inabalável em proteger seu povo e servir fielmente ao seu rei. Benaia não era apenas um guerreiro comum. Ele era uma lenda viva, cujas proezas inspiraram gerações posteriores a se esforçarem pelo mesmo padrão de excelência. À medida que exploramos a história de Benaia, somos lembrados de que, nas páginas da Bíblia, encontramos não apenas relatos de figuras bem conhecidas, mas também histórias de pessoas comuns que realizaram feitos extraordinários por meio de sua fé e coragem. Benaia, o destemido guerreiro de Israel, é um exemplo notável desse tipo de herói. Sua história nos lembra que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, a determinação e a confiança em Deus podem nos capacitar a superar desafios aparentemente insuperáveis e deixar um legado duradouro de coragem e inspiração.